Atenção, ótimas notícias em relação ao pagamento dos precatórios. Calma, você sabe que os precatórios são pagos uma vez por ano. Por quê? Porque eles são condenações que a União sofre, geralmente condenações provindas de ações contra o INSS e acima de 60 salários mínimos. Então, isso precisa constar no orçamento da União. E o orçamento é preparado pelo menos no ano anterior. Então, tudo bem. Você sabe que é o pagamento, né, feito ano a ano. Mas o que nós tivemos recentemente? A PEC dos precatórios, né? A PEC, proposta de emenda à Constituição, que virou emenda à Constituição e alterou o texto da nossa Constituição para colocar um teto de precatórios. E aí o governo anterior conseguiu bater a meta, déficit e tudo mais, beleza. Só que ele apresentou esses números, né? Zeramos o déficit e tudo mais. Ok, não falo de política, eu estou falando de fatos. Mas a que custo? Ao custo de criar uma verdadeira bola de neve dos precatórios que não vinham sendo pagos. Por exemplo, agora em 2023, na nossa remessa de precatórios, tivemos precatórios de 2021 sendo pagos. E esse precatório de 2021, a pessoa estava aguardando desde 2019. Por quê? Porque se você inscreve seu precatório, segundo a regra atual, até 2 de abril, você recebe no ano seguinte. Se você inscreve seu precatório de 2 de abril a 31 de dezembro, você não recebe no ano seguinte, você recebe no outro ano ainda. Tudo bem, essa é a regra. Isso, beleza. É a regra. Você já tem que esperar seu precatório. Demora mesmo. Mas, pelo histórico, a gente sempre vinha tendo esse pagamento integral. E aí, com o teto dos precatórios, você já vai lá, espera 2 anos, segundo a regra mesmo, e aí chega na sua vez de receber, você recebe a informação, né, que ficou para o ano seguinte. Então, essa é a grande briga dos precatórios, tá? Esse teto dos precatórios. E já está definido, né, já as estimativas e os estudos já nos trazem que para ano que vem, apenas 30% dos precatórios serão pagos do corrente ano. Então, você que teve uma condenação contra o INSS em 2023 até abril, ou de abril a dezembro de 2022, você iria receber em 2024. Mas a chance é que você não vai mais receber, vai ter que esperar mais. Por quê? Só 30% dos precatórios de 2024 serão pagos. Todos os outros serão pagos dos anos anteriores. Então tá virando uma bola de neve, tá se acumulando um monte de precatório. E sabe por que isso é ruim para todo mundo? Porque primeiro, você é aposentado, já tem que esperar 1 ou 2 anos. Essa é a regra normal. Aí ainda tem que esperar mais tempo, 2, 3, 4 anos para receber o seu precatório. Vai saber quando que você tá vivo, né? Além disso, nós como sociedade estamos pagando a correção monetária e juros em cima desses precatórios. Então, quem recebe é prejudicado e quem paga é prejudicado, porque quem paga não é o governo. Pessoal, dinheiro público é nosso. Nunca se esqueça disso. Às vezes, você pensa assim, nossa, o dinheiro é do presidente, o dinheiro é do senador, é do deputado. Não é. O dinheiro é nosso e nós estamos pagando essa dívida, nós estamos pagando essa conta. Então o atual governo ele quer acabar com esse teto dos precatórios. Por quê? Porque vai gerando uma dívida enorme, fora de controle. E a ótima notícia é o seguinte, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, visa declarar a inconstitucionalidade desses trechos da Constituição Federal. Oxi, será que a Constituição Federal pode ser declarada inconstitucional? Como que ela vai contra ela mesma? Pode, pessoal, mas não o texto originário, não o artigo que estiver na Constituição desde 88, mas sim essas emendas constitucionais. E temos mais de 110, 115 emendas constitucionais, ou seja, a Constituição já foi alterada mais de 115 vezes desde 88. E aí,
A boa notícia fica por isso, porque entraram com uma ação para declarar a inconstitucionalidade, ou seja, para afastar esse artigo que fala em teto dos precatórios. E quem que faz a defesa da União nos processos? Você que está acompanhando correção da FGTS ou revisão da vida toda, você sabe essa resposta. A AGU, Advocacia Geral da União. Não confundir com o Ministério Público da União, nem Defensoria Pública da União, né? São órgãos diferentes. Aí, o que a gente tem? Que a AGU, a própria AGU, que faz a defesa, ela está a favor desse pedido, pessoal. Então, tá todo mundo contra esse teto dos precatórios. O governo, a AGU e quem entrou com a ação. Tá os dois lados. O relator é o ministro Luiz Fux. É uma ação que corre no STF. Só que quando tá os dois lados a favor, né, quem entrou com a ação e quem deveria defender a ação também tá contra, não tem como, ao nosso ver, respeitosamente, não tem como os ministros do STF julgarem contra os aposentados nessa ação, pessoal. Ao nosso ver, mas vamos ver, né? Mas olha só que bacana. A própria AGU, ela tá falando, ela traz... Eu não vou ler a petição inteira, é cheio de juridiquês, eu busco simplificar e traduzir as informações, né? Então fiz todo esse contexto, primeiro para você saber o que essa briga aí do teto dos precatórios, as consequências que isso gerou, você já sabe disso. E agora, a AGU, né, ela vinha defendendo, aí depois ela mudou. Ela falou, peraí, a emenda constitucional 114 de 2021, né, que fez parte aí da PEC dos precatórios, ela inseriu o artigo 107A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então já vamos ver esse artigo aqui. Até o fim de 2026, fica estabelecido para cada exercício financeiro um limite para alocação na proposta orçamentária das despesas com pagamentos em virtude de sentença judicial. Fica estabelecido um limite para o pagamento de precatórios, devendo o espaço fiscal decorrente da diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o respectivo limite ser calculado da seguinte forma. Então, 2022 colocou um limite, 2023, 2024, 2026. Limite para pagamentos precatórios, né? Os precatórios que não forem pagos em um ano vão ter prioridade nos anos seguintes. Aí você pode fazer acordo aqui abrindo mão de 40% do valor se você quiser receber mais rápido. Aí quase metade, né? Desistir, você tem 200 mil para receber, você abre mão de uns 90 mil reais aí se você quiser receber mais rápido. É um absurdo nessa PEC dos precatórios, vai me desculpar. E aí, beleza, só para você entender. E também ele cita aqui o artigo 100, parágrafo 11 da Constituição Federal. Essa aqui é a nossa Constituição. Lembrando que nós temos aulas exclusivas sobre a Constituição Federal na área de membros, viu, pessoal? Área de membros sendo lançada em breve. Vamos ter aulas de direito constitucional, de previdenciário, direito do trabalho, direito do consumidor. Vamos ter vídeos dos bastidores. Vai ser bem bacana a área de membros aí, para quem quiser um contato mais próximo e também tirar suas dúvidas diretamente comigo. Beleza, ele falou aqui, parágrafo 11 do artigo 100. Olha aí, pessoal. Parágrafo. Olha o tanto de artigo que tem a Constituição, né? Aqui, ó. É facultado ao credor, né? Então, quem tem dinheiro para receber, você pode usar aqui para outras coisas. Por exemplo, você é um empresário que está devendo tributo, você pode fazer uma quitação de débito, você pode fazer um bem bolado ali, uma compensação e tudo mais. Beleza. Então você já sabe que essa ação está tratando desses dois artigos. Ok? E, né, o STF, a própria AGU diz que o STF reconheceu a autonomia do AGU para se contrapor à validade das normas. Porque pensa assim, quem que faz as leis? O Poder Legislativo, né? A Câmara dos Deputados, o Senado Federal e depois o presidente assina e aí torna vigente a lei. Via de regra,
é de se imaginar que, bom, se o presidente que assinou a lei, então o advogado-geral da União faz a defesa dos interesses da União, ele deveria defender a validade da norma. Mas nem sempre a lei é válida e os presidentes trocam, né? Assim, a gente tem uma alternância na nossa democracia de presidentes. Então, a primeira defesa da AGU aqui é mostrando que o próprio STF já reconheceu o direito do advogado-geral da União se contrapor, ser contra uma lei, mesmo que tenha sido assinada pelo presidente. Porque senão ele teria que fazer a defesa dessa lei, mas se ele não concorda, ele não precisa. E aí ele traz, ó, contexto fiscal e financeiro. Então, né, você pode pensar, nossa, o pessoal é bonzinho, eles querem ajudar os aposentados. Pessoal, é porque, igual eu falei, vai gerando juros, né? Porque precatório é uma coisa que já não tem mais discussão, tem que pagar. Isso vai gerando juros. Ó, em 2022 aqui, já deveria ter sido pago aqui, ó, 89,1 bilhões que ficou para depois, entendeu? Então isso vai, né, aumentando os juros, a correção monetária, o dinheiro de uma decisão que já deveria ter sido paga. E só vai aqui, ó, um crescente aumento da despesa artificialmente represada. Então eles jogaram para os anos seguintes essa despesa para falar que bateram meta fiscal, né, que não tem déficit. Ó, a suspensão do pagamento dos precatórios trouxe um falso alívio fiscal imediato. Ou seja, muito se fez propaganda, né, falando, poxa, a gente, né, zerou o déficit fiscal. Mas será que zerou ou só empurrou para frente? Empurrou para frente, né, pessoal? Eu não estou defendendo o presidente A ou o presidente B, o anterior pediu destaque lá na revisão da vida toda, o atual também já pediu vista dos dois, correção do FGTS e revisão da vida toda. Então, assim, para de ficar defendendo aí. Você acha que político quer saber de alguma coisa da gente, pessoal? A gente só é útil na hora da eleição. Vamos abrir o olho, gente. Pelo amor de Deus. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, senão... Mas beleza, vamos seguindo. Aí a AGU, né, traz aqui uma nota conjunta dos danos fiscais ocasionados, né, por essa demora. Também as taxas de juros reais foram subindo. Da dívida, né, as taxas de juros da dívida. Sim, a taxa Selic está caindo aos pouquinhos, mas ainda está muito elevada. E a gente paga juros e correção monetária sobre esses precatórios que não vão sendo pagos. Além disso, a transparência das contas públicas. Por quê? Porque quanto que ficou represado, né? Quanto dos precatórios estão sendo atrasados? A população brasileira não tem essa informação. E também danos econômicos, porque os investidores estrangeiros já não querem mais investir no Brasil. A própria AGU está falando isso. Então, não é questão de vender o Brasil para os estrangeiros, mas é que é sempre bom ter dólar entrando, né? Investindo aqui no Brasil para o Brasil crescer. E aí, ele fala aqui, ó, essa proposta de emenda à Constituição foi apresentada pelo antigo governo, né, para parar o gasto de condenações em sentenças judiciais, mas não parou, só jogou para trás, né? Olha o gráfico aqui, ó, como aumenta essas despesas públicas aqui. Então, aqui teve o anúncio da PEC dos precatórios e depois já a PEC kamikaze, né? Já abrindo mão de tudo para pegar o dinheiro público aí, pessoal. Fica difícil, né? Bom, a própria AGU pede a urgência do julgamento para declarar essa inconstitucionalidade urgente para que os precatórios sejam todos liberados. Então, olha como está caminhando, pessoal. Olha como está caminhando o pagamento dos precatórios. A própria AGU, ela não só é a favor do pagamento total dos precatórios, como é a favor da urgência. A urgência nesse caso. Ó, chega a ser aqui ao valor de 95 bilhões de reais. Né? O valor total de precatórios expedidos e não pagos, 112. Aí tem 65 bilhões, né, do vencido acumulado e não pago.
Então, do acumulado, de gente que já deveria ter recebido 65 bilhões, mais a parcela postergada de 2024, que eu falei, ano que vem já está estimado que somente 30% será pago. Então, mais 30 bilhões e mais 95 bilhões. Então, assim, é uma bola de neve, né? Claramente é uma bola de neve. E aqui, ó, eles apresentaram os números mesmo, não é achismo. Ó, o Tribunal de Contas da União já aponta, e o TCU, né, é diferente, é separado. Ele não deve satisfação, ele está prestando esses números de forma imparcial. Então, ele fala aqui que é inconstitucional esse regime de precatórios, né? Olha aí, precatório é um direito e você também tem que ter a garantia do acesso à justiça, ou seja, o acesso à justiça não é só poder entrar com ação, é poder receber os seus direitos. Muito legal. Inclusive, o relator foi o ministro Aires Brito, que já peticionou a favor dos trabalhadores na correção do FGTS e também a favor dos aposentados na revisão da vida toda. E ele era ministro do STF nessa época. Hoje é advogado, né? Aqui também ele traz mais uma manifestação do ministro Aires Brito. Beleza, pessoal. É realmente nota técnica da Procuradoria da Fazenda, o ministro Aires Brito novamente sendo citado, né? Então, realmente, a gente vê que de um lado ou de outro, pessoal, não tem como defender esse teto dos precatórios. E isso é muito bom pra gente. Se você quiser, eu posso fazer uma leitura junto com comentários, né, de toda essa petição aqui da manifestação da AGU, mas o principal aqui, pessoal, é isso aqui. O advogado-geral da União manifesta-se pela inconstitucionalidade, então, dizendo, tetos precatórios é inconstitucional, com efeitos ex nunc, ou seja, não vai retroagir, o que já ficou para trás ficou, mas vão pagar tudo agora, de agora em diante, e inclusive tudo isso que está atrasado. Pelo artigo 2º da Emenda Constitucional 114 de 2021, que eu trouxe para vocês, e também parágrafo 11 do artigo 100. Então, aqui, né, ó, acaso seja reconhecida a mencionada inconstitucionalidade com o intuito de possibilitar o imediato pagamento do estoque de precatórios, sejam acolhidos os presentes pedidos acima formulados, e também uma interpretação à Constituição do artigo 4º dessa emenda constitucional, para que o Ministério da Fazenda seja autorizado a realizar o pagamento imediato dos referidos precatórios de acordo com as medidas já enumeradas. Então, resumão aqui. Teto dos precatórios mudou a Constituição. Entraram com uma ação para declarar esse teto dos precatórios inconstitucional. Quem deveria fazer a defesa é a AGU, e a própria AGU está concordando com esse pedido. E a AGU foi além. Ela está pedindo urgência no julgamento e urgência no pagamento imediato dos precatórios atrasados para ficar em dia já para o ano que vem. Então, você aposentado que tem uma ação contra o INSS, você tem que torcer a favor dessa ação, e tá todo mundo a favor da ação. Até quem deveria fazer a defesa tá a favor dessa ação. Então, realmente, só falta os nossos ministros do STF decidirem. Que Deus te abençoe. Inscreva-se nesse canal e vamos juntos.